Amadas irmãs e irmãos, Ideal Espírita Cristã, bom dia. Bom dia. Sejamos todos bem-vindos para mais uma palestra pública gratuita na Casa Irmãos em Cristo, onde desta feita nós temos o nosso irmão Chico Martins, que irá falar sobre o tema, dando sequência aos estudos, prelúdios do retorno, união da alma e do corpo, e também sobre o amor. Então hoje é um assunto que nos chama muito a atenção, em virtude da sua importância para o nosso conhecimento e, consequentemente, para pensarmos melhor as nossas ações. Então, como toda palestra, ou todo trabalho na Casa Espírita, iniciamos e terminamos com uma prece. Eu vou fazer a prece inicial e solicito a todos que se ajeitem bem na cadeira. Quem preferir, feche seus olhos, procure se ligar ao alto, procure visualizar a figura serena e tranquila de Jesus de Nazaré. Porque hoje, Mestre amado, nós nos encontramos reunidos em Teu nome. E assim, Te agradecemos pelo dom da vida. Te agradecemos pelo aprendizado que até hoje já conseguimos. Te agradecemos pela família. Te agradecemos pelo trabalho. E acima de tudo, pelo Teu santo Evangelho, pelos Teus ensinamentos, e por estar sempre ao nosso lado, em todos os momentos da nossa vida. Por isso, nos fortalece cada vez mais, e nos mantém ligados a Ti, aonde quer que estejamos, hoje e sempre, graças a Deus. Cadê Tia Iraídes? Vai ler o minuto de sabedoria. Fique à vontade. Bom dia a todos. Bom dia. Amigo, se por força de uma profissão é obrigado a lidar com o público, não perca sua paciência. Sabemos que é difícil manter-se calmo diante de certas pessoas, que já chegam irritadas, que são exigentes e não mantêm uma linha de boa educação. No entanto, é nesses casos que se deve evidenciar nossa virtude de calma e paciência. Controle seus nervos e procure compreender e servir com amor. Graças a Deus. O evangelho que eu abri de forma aleatória é o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. Com o subitem, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Que diz: e tendo chegado à casa, nela se reuniu uma tão grande multidão de povo, que não podiam mesmo tomar seu alimento. Seus parentes, tendo sabido disso, vieram para se apoderarem dele, porque diziam que ele havia perdido o espírito. Entretanto, sua mãe e seus irmãos, tendo vindo, e ficando do lado de fora, o mandaram chamar. Ora, o povo estava sentado ao seu redor. Eles disse: vossa mãe e vossos irmãos estão lá fora vos chamando. Mas ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando aqueles que estavam sentados ao seu redor, eis, disse: minha mãe e meus irmãos, porque quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Assim registrou São Mateus no capítulo 3, nos versículos 20 e 21 e de 31 a 35, e também Mateus 12, 46 a 50. Certas palavras parecem estranhas na boca de Jesus e contrastam com a sua bondade e sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de fazer disso uma arma, dizendo que ele próprio se contradizia. Um fato irrecusável é que a sua doutrina
tem por base essencial, por pedra angular, a lei de amor e de caridade. E ele não podia, pois, destruir de um lado o que estabelecia de outro. De onde é preciso tirar esta consequência rigorosa de que, se certas máximas estão em contradição com o princípio, é que as palavras que se lhes atribuem foram mal expressadas, mal compreendidas ou não são dele. Admira-se, e com razão, ver nessas circunstâncias Jesus mostrar tanta diferença para com seus parentes e, de alguma sorte, renegar sua mãe. No que tange a seus irmãos, sabe-se que não tiveram jamais simpatia por ele. Espíritos pouco avançados não tinham compreendido a sua missão. Sua conduta, a seus olhos, era bizarra, e seus ensinamentos não lhes haviam tocado ainda, uma vez que não houve nenhum discípulo entre seus irmãos. Parecia mesmo que partilhavam até certo ponto das prevenções dos seus inimigos. É certo, de resto, que o acolhiam mais como estranho do que como irmão. Quando ele se apresentava na família, e São João disse positivamente que não acreditavam nele. Está lá registrado em São João 7,5. Então, essas duas passagens estão falando das famílias que nós temos aqui, que nós conhecemos aqui, que é a família biológica e a família espiritual. E Jesus aqui cita diretamente a família espiritual. Eis, meus irmãos. E nós precisamos compreender esses ensinamentos dele, vendo por esse ponto de vista. E agora, eu convido o nosso irmão Chico para dar início aos trabalhos desta manhã de domingo, rogando a Jesus que o ilumine e o conduza. Olá pessoal, meu cordial bom dia a todos, né? Nós conseguimos durante toda a semana reservar essa parte do domingo para buscar um pouquinho do conhecimento, porque o conhecimento e o estudo é longo e um pouco cansativo para cada um de nós que estamos aqui na matéria, porque nós temos os nossos afazeres e no domingo é o nosso descanso, os nossos lazeres, né? Eu agradeço muito a presença de todos vocês que estão por aqui e agradeço também aqui a casa por nos acolher e confiar nas minhas palavras, nas minhas pesquisas, dentro do contexto de conhecimento, o que Jesus nos já falava, né? Porque a doutrina espírita, ela é um resgate do cristianismo, que houve a necessidade de trazer esses ensinamentos, essa codificação completa a um grande estudo. Como nós aqui temos pouco tempo e todos moram distante, e achamos viável trabalhar o estudo do Livro dos Espíritos, porque traz um conteúdo nos ensinando a apaixonar pela doutrina espírita, pelo o espiritualismo, né? Não importa. A sequência é do Livro dos Espíritos, segundo livro, Mundo Espírita ou dos Espíritos, certo? E é do capítulo 7, Retorno à Vida Corporal. E nos traz aqui no estudo prelúdio do retorno. Primeiramente, para a gente entender, a gente tem que conhecer primeiramente a palavra, a frase. Essa frase, o prelúdio do retorno. Porque o retorno, todos nós já sabemos, nós vamos para casa agora, domingo retornaremos de volta, né? Nós vamos para a casa do Pai e nos tornaremos de volta. Mas essa frase, o prelúdio,
nos deixa. Quem já viu falar? Alguém pode levantar o meio que já viu falar nessa palavra? O prelúdio. O prelúdio, eu coloco ela como uma caridade. Porque a caridade tem várias formas de você fazer, de você colocar diante. O prelúdio na visão espírita refere-se à condição prévia ou à fase que procede à transformação ou à nova existência. Que é essa frase aqui que vos representa. Quando a gente estuda, como eu li essa parte aqui, e já nos dá uma ligeira consciência, que seria a transformação e a nova existência, o prelúdio. Vem o arrependimento é considerado um passo essencial para o melhoramento espiritual. Mas não basta. É necessário também a expiação e a reparação para pagar os efeitos das faltas. Você vê que essa palavra, ela nos traz ainda a expiação, a reparação, que todos nós temos, e resguardar e buscar entender. Nos traz ainda no segundo item a morte. É uma constante na vida. A morte é uma constante na vida e todos os seres vivos enfrentam essa condição. O que pode levar à reflexão sobre a vida e a morte? Porque a morte, ela faz parte do nosso dia a dia. Como a volta do espírito, ela faz parte da mesma condição. Como a gente tem medo da morte, para voltar à nossa pátria espiritual, nós também temos medo da reencarnação, porque ela é mais dolorosa do que a morte. Porque você vai enfrentar todo um conhecimento. É como o aluno que é desprevenido no seu conhecimento, na sua leitura, na sua prestar atenção, tem medo do dia das provas. Mesma coisa somos nós. O espírito anseia por uma nova existência para reparar suas imperfeições, refletindo a busca por um estado mais perfeito. É como nós temos, fazendo ao contrário, todos nós queremos alcançar o reino do céu. Todos nós queremos. Mas nós nunca estamos preparados para a morte, nunca se preparamos para o nosso final. Não, depois a gente chega lá. A imperfeição reflete na busca de um estado mais perfeito. A esse conceito ajuda a entender como o prelúdio pode ser visto na perspectiva espiritual. Você veja que uma simples palavra, o prelúdio, ela traz um contexto de ensinamento. É como a minha existência, a existência de cada um de nós, é essa palavra. É esse conceito de vida, de luz, de reparar. Mas nós temos a necessidade de desencarnar. Mas também temos, quando nós chegamos lá, temos a necessidade de reencarnarmos para melhorar. Porque é um conceito de vida, de um grande ensinamento. Nós nunca vamos parar no mesmo canto por muito tempo. O planejamento pode, entanto, ser delegado a um espírito esclarecido, caso a reencarnante não ofereça no momento as condições para planejar a própria reencarnação ou opinar sobre a mesma. Porque todo nós, quando viemos ao planeta Terra, a luz da reencarnação,
tem uma série de planejamento. E tem aquela que é compulsória. Aquele que está tentando e aquele que não se preparou-se para aquele momento receptivo, mas a espiritualidade, ela não tem mais tempo de preparar. O que é que faz? Automaticamente reencarna. Mas há uma preparação. Nós o recebemos a cada um durante o sono. Nos encontramos, nos aceitamos, para poder nos oferecer muito amor. Muitas vezes eu olho para uma criança tão pequena, tão frágil, mas é aquele doce de pessoa que ele amou. E a gente ainda tem aquela capacidade de dizer: eu não perdoo. Ou tira a visão, a vista de alguém, a vida, a existência de alguém. Esquecemos desse momento do auto-perdão. E eles vêm para nossas mãos. Você veja como é o planejamento de Deus em todos nós. Nós é que não entendemos, porque nós ainda somos tão pequenos, mas nós estamos brotando em sofrimento. Se eu fosse buscar um passado, no começo da humanidade, até esta data de hoje, a evolução se dá conforme o estado e o planeta vai alcançando. O caso, o reencarnante não oferece no momento a condição para planejar a próxima encarnação ou opinar sobre a mesma. Aí é onde vem a compulsoria. Desprevenido, numa festa, no namoro escondido, e aproveita a oportunidade. Porque nós estamos aí. O espírito mais adiantado em moralidade e em conhecimento escolhe os gêneros de prova, porque há de passar nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aquele que tem mais conhecimento, que ele vem no estudo de prova e de adiantamento. E quando a gente se prepara, devido o mau uso da mediunidade, o mau uso do nosso conhecimento que nós trazemos, cobrando, e o cara vem, chega na sua sala, na hora, e vê o seu corpo plasmado. O problema, falta de membros. E a gente se assombra. Poxa, eu vou voltar com esse corpo? Deus me livre. Eu já vi muito em mesa, em reuniões mediúnicas, essa situação de reencarnatória. E o espírito renegar. Com muito pedido, muita credibilidade e confiança nos mentores que nos acompanham, nos diz assim: pronto, você vai ter escolha, a mediunidade e esse corpo com a deficiência. Ela diz: não, mas a mediunidade, tudo bem, eu vou com a mediunidade. E quando chega? E quando o filho nasce no centro de uma família que é evangélica, que situação ele vai passar? Ou se não, a família católica daquelas que a gente entende. Fica bastante complicado. Porque a mediunidade exercida dentro do centro espírita, pessoas dentro do centro,
é mais paliativo. Mas mesmo assim, poucos aceitam, porque a mediunidade, ela é doação, trabalho de doação. Vejam que o Cristo, Jesus nos fala, amar o próximo como a si mesmo, é conhecer o seu irmão, é compartilhar. Como é que você vai compartilhar o seu conhecimento se realmente tu nos levasse a isto? Neste assunto, como em outros, sabemos que não existe livre-arbítrio absoluto, mesmo em se tratando de espíritos verdadeiramente superiores. Nada ocorre sem a permissão de Deus, porque foi Deus que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Você veja que aí tem um atenuante. Aquele que vem em missão, vem trazer conhecimento para a humanidade, vem transformar a cada um, a nos ensinando uma das melhores maneiras de espaço e conhecimento. E aí nós temos muitos exemplos, até dentro das próprias religiões. Porque exercer a mediunidade não é totalmente só na casa espírita, mas aonde você se encontrar, saber lidar, aceitar. Quando a gente aceita o sofrimento, dói menos. Porque dando ao espírito a liberdade de escolha, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estes tiverem. Nada lhe estava o futuro aberto, que ele acha assim o caminho do bem como a do mal. Se vier sucumbir, resta-lhe a consolação de que nem tudo que ele acabou, e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito. Veja a grandeza da bondade divina. Porque até hoje eu não compreendi Deus. E há uma ocasião de eu poder compreender Deus. Por quê? Porque já Deus nos criou com toda a compreensão do amor que Ele tem por nós, pela transformação que Ele é capaz de reestabelecer. E dizer assim: você vai em grande missão, a responsabilidade é tua. Tirarei e abrandarei o conhecimento do livre-arbítrio que você tem. Mas se sucumbir, Ele nos dá outra oportunidade. Mas só que essa outra oportunidade, gente, ela é mais penosa. Se você puder resolver os seus problemas aqui, é mais fácil de você adquirir uma grande amizade, um grande amigo. É importante destacar que o planejamento reencarnatório prevê as linhas gerais dos acontecimentos, do que poderão ocorrer no mundo físico. Os orientadores espirituais nos esclarecem. Muitas vezes nós nos perguntamos, diante de uma perca, do sofrimento, de uma angústia, cadê o meu bom Deus? Cadê meu anjo guardião? Cadê Jesus que esqueceu? Tanto que eu rezo, tanto que eu peço para um filho, para um vizinho, para uma pessoa querida. Até hoje vivo nas condições de fracassado.
Mas nós somos atendidos, nós é que vos esquecemos. Porque Deus, o Divino Mestre Jesus, ele trabalha aqui, as consciências de cada um de nós. Uma pergunta que nos traz a uma pergunta: se os espíritos sabem em que época encarnarão? Os benfeitores espirituais esclarecem que, assim como um cego presente, quando se aproxima do fogo, os espíritos desencarnados sabem que terão que tomar o corpo do mesmo modo em que um encarnado sabe que um dia vai morrer, ignorando no estado quando isso se dá. Portanto, a reencarnação é uma necessidade imperiosa para a evolução do espírito, assim como a morte é a necessidade e a vida corporal. Não obstante, muitos espíritos não compreendem tal necessidade, em razão do seu estado ainda inferior. Neste caso, a incerteza em que se chama do futuro, que os aguarda, constitui motivo de sofrimento. Realmente vos deixamos, através do efeito desencarne e morte, para um descanso. Mas nós estamos em aprimoramento. Os deixamos essa órbita reencarnatória e vamos buscar o quê? O entendimento. Mas se ficarmos muito tempo em plano espiritual, como tem espírito que há milênios que nunca quiseram encarnatório, a gente vai perdendo a forma, deteriorando o segundo corpo que nós temos, que é o perispírito, até chegar a uma forma de ovódio, que ainda temos a necessidade de voltar a uma dimensão bem maior para recomeçar um novo nascimento. Sabe os espíritos em que época reencarnarão? Pergunta eu já falei. Então, a encarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte é da vida corporal? Certamente assim é. Nós temos essa necessidade. Ainda temos essa grande necessidade dessa roda de samsara para poder nos entender. Eu fui um grande empresário, hoje eu sou um grande empresário. Compro o que eu quero, faço aquilo que não é nem necessário, eu abuso de todo o meu poder, de todo o meu valor que eu tenho, meu dinheiro, meu ouro, esbanjo com os prazeres que a vida aqui na Terra, a existência nos oferece. Mas nos preparamos, e à volta dele, ele vem como um simples empregado. Mas só que eu não me lembro de quando eu era empresário e tinha muito valor de dinheiro numa vida passada. Porque aqui nós temos esse corpo que é um voluntório da nossa alma. Para a gente entender melhor, nós somos um espírito na matéria. Nós não temos alma. Nós somos um espírito na matéria
e recebemos esse corpo para adquirir as experiências. As experiências da dor, do desprezo, da angústia, das provação, da perseguição. Mas eu não me lembro da minha vida passada. Porque quem vai se lembrar é sua alma, seu espírito, seu inconsciente. Porque aqui nós usamos a consciência. Nós não temos acesso à inconsciência, aos arquivos kármicos, que guarda todo o conteúdo. Pode o espírito apressar Pode o espírito apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Nós podemos apressar a nossa reencarnação, ou se não retardar? Podemos. Porque é minha decisão. Aqui nos fala na resposta, pode apressá-lo, atraindo-o por um desejo ardente. Pode ignorar, pode igualmente distanciá-lo, recuando diante da prova. Pois entre os espíritos também há covardes e indiferentes. Você veja aí, e entre os espíritos existem os covardes e os indiferentes. Nenhum, porém, assim procede impunemente, visto que sofre por isso, como aqueles que recusam o remédio capaz de curá-lo. Nós aqui, nós não podemos retardar a nossa morte do corpo. Podemos. Nós não temos a medicina, nós não temos já a medicação. Ontem eu, usando um pouco das redes sociais, daqueles vídeos curtos, a tecnologia do futuro. Se o corpo está enfermo, robôs criados pelo homem fazer o transplante de cabeça. Eu achei muito interessante. Para preservar aquele conhecimento, aquele ensinamento que ainda poderia viver. É permitido? É sim. Tudo feito por robô. Mas isso é coisa mais para o futuro, se o planeta Terra ainda estiver na mão de muitos conhecimentos. Cabe ao espírito a escolha do corpo em que encarna, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Pode o espírito a escolha do corpo em que encarne, ou somente a do gênero de vida que lhe sirva de prova. Pode também escolher o corpo. Porquanto as imperfeições que este apresente serão para o espírito provas que lhe auxiliarão o progresso. Se vencer os obstáculos que dela lhe advenham, a escolha, porém, nem sempre depende dele. Mas isso não obsta o que peça de seu corpo seja tal qual. Podemos recuar a esse oferecimento que no momento reencarnatório a gente se desespera. Poderá o espírito recusar na última hora tomar o corpo por ele escolhido? Podemos também, porque Deus nos deu o livre-arbítrio,
a decisão é de cada um de nós. Se recusasse, sofreria muito mais do que aquele que não tentasse prova alguma. Mas só que tem um preço de você recusar. Porque vai se deformando, vai se deteriorando. Aqui nos traz, segunda parte, a união da alma e a do corpo. Caso o corpo é escolhido, morto antes do nascimento do espírito, ele escolhe outro. Uma criança, quando nasce, até no ventre, o aborto. Quantas crianças com 6 meses, eu tive essa experiência do meu primeiro filho, com 6 meses de idade, faleceu. E ela nos deu a mim o quanto é valorizado a vida, mas pela uma deficiência de quê? Da matéria. Na maioria das vezes, a causa das mortes prematuras é a imperfeição da matéria. Porque o espírito encarnante, em muitas circunstâncias, ele tem que passar por essa experiência. Nós temos notícia de gravidez psicológica, de a mulher se achar fortemente que está grávida, e em mesmo instante ela não está, psicologicamente. Mas é uma gravidez de um espírito. O mioma uterino é uma gravidez de um espírito. Aí a gente vê a deformidade que a gente chega, é tão grande que não tem como ter a forma humana. Pastor, cantar aí pelo amor de Deus, para mim embora. Bora. A união da alma com o corpo começa na concepção, mas só completa com o nascimento. E ainda leva até os 100 anos de vida para ter uma complexidade mais completa. Nós temos a definição de aborto. A interrupção da gravidez, chamado por vez de aborto, o arrebatamento. É a interrupção espontânea ou provocada. É uma gravidez antes do final do seu desenvolvimento normal, sendo que muitas pessoas o definem como a morte do embrião ou feto. E nessas condições que a matéria nos oferece, ela nos dá a grande oportunidade do recomeço da vida, da obra que Deus nos deu a cada um. Porque nós cometemos ainda tantos falhas e falta com o nosso compromisso de estarmos por aqui, e alojamos muitos a nos representar e nos ensinar do que buscarmos. É compreender melhor. E quando a gente passa a compreender e aceitar o nosso sofrimento, a gente vive bem, vive feliz. Se você for se preocupar com todos ao seu redor, com aqueles que traz o afeto e o desafeto,
nós deixamos de viver nossa vida feliz. Porque a existência, ela tem uma ligação com a consciência. O aborto e a morte de uma criança no ventre de sua mãe, produzida durante qualquer momento da etapa que vai desde a fecundação, a união do óvulo com o espermatozoide até o momento previo ao nascimento, é considerado o aborto. Mas tem aquele aborto que faz parte do organismo, da matéria, da pessoa, da mãe, mas é uma experiência que o espírito precisa passar para poder começar a refazer a sua existência, trazer o seu corpo normal, porque aqui é uma grande escola e o professor é o tempo. A Terra, a cada dia, ela vai evoluindo. Já tem bastante tempo à frente da humanidade, porque nós já conseguimos atingir a linha do conhecimento, do despertar, e a gente entender melhor. Eu estava hoje no estudo, analisando as casas de acolhimento das pessoas desequilibradas. Praticamente não existe hoje, mudou. Como a gente tem conhecimento da região de Doutor Pessoa, que acolhia, a gente chama os doidos. Aí você veja o papel da doutrina espírita, que ainda está tão, mas devido o oferecimento que a internet nos oferece, praticamente cada um está desenvolvendo o seu aprendizado, a sua parte de conhecimento espiritual. Tudo mudou, gente. O risco de a gente ter uma terceira guerra mundial em alta destruição está praticamente descartado. Nós ainda vamos ter muitas catástrofes naturais de comportamento, porque nós esquecemos de rezar, de pedir pelo nosso planeta, de pedir pelos governantes. Existe a picuinha entre os governantes e as frases, e nós damos ouvido a isso. Mas existe aquela picuinha entre Deus, Jesus e a humanidade, que a gente se esquece. Plante o seu joelho no chão, entre em prece, porque o momento de estarmos aqui é de agradecimento, de correção, de bondade. Podemos entender melhor esse retorno à vida corporal. Como nós precisamos de vos partir à busca de uma salvação, porque o céu existe, mas é a evolução de conhecimento e a gente migrar para outra reencarnação em planetas mais evoluídos. Aí onde Deus dá a cada um o livre-arbítrio, e aquele que se compromete com a sua mediunidade, o seu conhecimento de cura, que é uma das coisas mais extraordinárias de uma pessoa lhe procurar e ele ter aquilo que ele quer fazer no dia seguinte, mas está impedido,
de uma contusão no seu pé. E essa pessoa que ele procurou, ele colocar a mão, dar um passe magnético, indução, e na mesma hora ele sair correndo, como nada tinha acontecido. Cabe a condição de cada um se unir, da união ao corpo, como Jesus curava as pessoas. Não, mas é Jesus que para nós temos essa capacidade de curar. Quando Pedro e Zacarias andavam, depois da ida do Cristo, chegaram no templo para entrar, tinha um deficiente físico, sem andar, e ele pediu: ei, cidadão, me dê uma esmola, por favor. E Pedro, Zacarias olha para ele e diz: não, eu não tenho nada para lhe dar, mas eu tenho o amor que eu posso lhe dar. Levante e caminha, vai em encontro com a sua realidade, a sua busca. E de repente eles se levantaram e deixaram as suas muletas de lado. Você veja que é a grande compreensão que cada um de nós é capaz de curar a cada um. Porque cada um tem a sua dor. Aqui eu estou com uma figura, 2 mãos e uma pequena criança, e dizendo: por mais que o tempo passe e que as dificuldades possam aumentar ou surgir, eu sempre estarei firme e forte. Eu já passei por muitas dificuldades. Eu já tenho 6,5, mas tenho muita história para contar. E a morte, ela não é aquele vilão, como eu digo para vocês. Eu já tive na fronteira. Eu fiquei pé da vida quando ela faz assim, com o olhar, e diz tudo na minha consciência: eu teria que voltar. Eu vi que eu podia ter essa grande capacidade, e eu tinha uma grande missão de alta escolha. Pois é, gente. E agora eu vou liberar todos vocês, para que cada um chegue na sua casa e o abrace e conduza o seu perdão no seu coração. Eu vou vencer, não importa os obstáculos. Eu vou buscar sempre firme e forte. Vou aceitar, não o sofrimento, mas aquela dor, que quando você deixa ela de lado e aceita, ela é grata. Que Jesus lhe abençoe a todos vocês. Eu posso dizer a namastê a todos. Um forte abraço. Vamos concluir essa parte para que a gente possa iniciar a segunda parte, que é a do passe magnético, que iniciaremos daqui a pouquinho. Então, como eu disse no início, todo o trabalho nosso se inicia e termina com uma prece. Então nós agradecemos ao nosso vovô Chico e vamos fazer a prece para que a gente possa passar para a próxima fase. Então que todos possamos aquietar os nossos corações, para que todos possamos nos manter ligados ao alto. De todos nós possamos agradecer a todo instante da nossa caminhada pelo muito que já recebemos. Possamos agradecer por este planeta maravilhoso que o Pai preparou e nos entregou com tanto amor. E ainda permitiu que seu Filho Jesus nos mandasse o seu Evangelho, os seus ensinamentos, tornando o nosso modelo e guia para a
cada retorno que nós fazemos, possamos se aproximar mais do Pai Celestial. E nesta manhã de domingo, ó Mestre amado, a luz do teu olhar possa envolver a cada um de nós e também todos os nossos companheiros que ficaram em nossos lares, para que nós possamos iniciar uma semana com mais amor, com mais luz, com mais paz em nossos corações, e que com a certeza de que quem tem Jesus ao seu lado jamais estará sozinho. Que assim seja, graças a Deus. Vamos para o passe.